Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast MetaJus. Eu sou Rose Farias, host desse podcast. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E estamos no início de 2022, pois é, início de 2022 e nada mais do que um tema perfeito para a gente poder falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre planejamentos, sobre metas, sobre objetivos. E é especialmente para você que está aí do outro lado, que é estudante de direito ou advogado e não sabe o que fazer ainda no próximo ano. Hoje eu estou aqui com João Cláudio, professor, advogado, né? E que faz parte desse podcast comigo. Fala aí, João, pessoal. Olá, gente. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Bom dia. Bom, esse tema ele foi estrategicamente escolhido, foi muito bem escolhido, porque de fato a gente começar o ano pensarmos, né, em sonhos, desejos, em metas, tem tudo a ver. Naturalmente, falar isso para o estudante de direito, para o advogado, enquanto seres sociais, eles apenas fazem parte da sociedade e, como todo mundo pensa nisso, nada melhor do que a gente afunilar essa conversa diretamente para o estudante e também para o advogado. Naturalmente que quando a gente fala em metas, isso é muito importante fazer logo esse preâmbulo, né? Quando nós falamos em metas, a gente está falando de um processo em que a criação dessas metas, essa construção de metas, ela acontece no meio dele. Certo. Na verdade, inicialmente, né, e aí já pegando o gancho, já entrando de fato no debate, veja, quando a gente fala em criação de metas, pressupõe, né, que todos nós tenhamos já passado pela etapa do autoconhecimento. E isso é fundamental. Isso aí funcionaria para qualquer profissional, para qualquer pessoa, independentemente de ser advogado ou ser estudante de direito. É claro que, pela minha vivência, pela minha experiência, falar para o advogado e falar para o estudante de direito é muito mais simples. Haja vista que o dia a dia, né, eu já conheço. Mas o autoconhecimento é algo muito maior, né? É algo anterior e muito maior, que pressupõe que todos nós temos que conhecer os nossos valores, as nossas habilidades, que conhecemos, na verdade, os nossos desejos, ainda que não transformados em metas, mas que tudo isso termina se configurando como variáveis e elementos fundamentais para que a gente possa criar, de fato, as metas. Então, antes de falar de metas, é importante, é fundamental que as pessoas tenham o conhecimento a respeito de si próprio, ou seja, Certo. esteja esse autoconhecimento. E existem N ferramentas que permitem que a gente, de repente, conheça, né, tenha esse autoconhecimento, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Como é que a gente pode alcançar esse autoconhecimento antes de fazer esse planejamento e, consequentemente, chegar às metas e os objetivos, né? Pois é, existem algumas ferramentas, de fato, no mercado que permitem isso, né? Eu não conhecia, né, essas ferramentas e foi através exatamente da busca, né, pela própria necessidade de se entender. Afinal de contas, não se entendendo, é impossível você traçar metas Certo. com uma certa eficiência. E quando a gente fala em direito, quando a gente fala em estudante de direito, quando a gente fala em advogado, naturalmente a gente tem os nossos receios, os nossos medos, as nossas intranquilidades, que muitas vezes são comuns em alguns aspectos, porque fazemos parte dali de uma comunidade, que é a comunidade do direito, mas que essas questões, elas precisam ser dirimidas, né, no sentido de ser possível, né, se conhecer, por exemplo, o perfil de comportamento. Será que eu sou uma pessoa mais conforme? Será que eu sou uma pessoa, de repente, é, mais influente, mais estável? Ou, de repente, uma pessoa mais dominante? Perfil de comportamento, teoria dos valores, pensar, por exemplo, em introversão e extroversão, pensar em habilidades, conhecer quais são as minhas melhores habilidades, quais são as maiores habilidades. Tudo isso faz parte, né, do autoconhecimento. E como eu disse, tem várias ferramentas que Ô, fazem isso, João, né? deixa eu te interromper aqui só um pouquinho. Quando a gente fala sobre perfil, né? E aí você falou sobre essa questão de autoconhecimento, conhecer o seu perfil. Diz pra gente como é que a gente poderia entender isso de uma forma mais profunda, assim. Como é que eu posso, entender o meu perfil? Como é que eu posso saber qual é o meu perfil? Pois é, veja, pegando o gancho da questão da meta, é Certo. impossível nós construirmos metas que elas sejam metas objetivas, eficientes, ou para utilizar uma expressão norte-americana, uma meta smart, uma meta Certo. smartizada, sem esse pressuposto. Tá? Isso não funcionaria. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos acostumados a receber uma série de informações, as informações que vêm das redes sociais, as informações que vêm de uma série
de ferramentas e muitas vezes nós confundimos os nossos desejos com os desejos dos outros. Isso acontece demais, a gente se baseia Pois é, se baseia nos outros e, enfim, a partir daí começa a criar, né, expectativas ou fantasias sem haver, na verdade, uma identificação. Então, primeiro eu preciso, obviamente, me conhecer. Me conhecer significa conhecer o meu perfil de comportamento, né? O perfil de comportamento nada mais significa do que conhecer de que maneira, né, o meu comportamento ele se traduz. Se ele se traduz de uma maneira mais dominante, mais conforme, mais influente ou mais estável. Isso é uma teoria que está por detrás disso. A teoria DISC, né, do William Watson. Então, é conhecer-se, né, conhecer a si próprio. A partir dessa teoria do Watson, eu acho que é extremamente importante. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa conforme. Então, se eu me identifico como conforme, se eu sei que eu sou uma pessoa conforme, então eu começo a entender, na realidade, a minha lógica, o meu comportamento predominante. Sua forma de agir, né? E talvez isso valesse a pena até um outro debate, até um podcast especificamente em relação a isso. Eu só queria colocar esse ponto, certo. Tá? Então, procurando responder, existem ferramentas, tá? Por exemplo, a ferramenta do CIS Assessment é uma ferramenta extremamente eficiente para dar esse diagnóstico e de pós desse diagnóstico é que eu acho que é possível traçar metas. João, não tem como traçar metas sem isso? Bom, até pode, mas talvez aconteça, é o que eu acho, né? Talvez aconteça nós criarmos metas que talvez não sejam metas exatamente esmatizadas. E esse é um risco de quem não tem, de quem não possui esse autoconhecimento. Então isso talvez seja uma outra fala, de fato. Mas a meta em si, ela pressupõe o autoconhecimento. E ela é, por exemplo, assim, um meio de um processo. Então, primeiro seria ter o autoconhecimento, né? Primeiro buscar, na verdade, né? Buscar o autoconhecimento. É o primeiro pressuposto, né, para se traçar uma meta, obviamente, o autoconhecimento. E aí, quando eu falo em autoconhecimento, eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou falando, na verdade, em valores, em habilidades, em perfil de comportamento, em saber como o processo de tomada de decisão ele acontece, ou seja, como as minhas decisões são tomadas de maneira mais racional, se transformadas de maneira mais emocional. E tudo isso, a partir do momento que eu me conheço, né, e isso não interessa a ninguém, interessa ao você próprio. Quando você se conhece, você começa então a entender que esse processo de construção de metas, ele é um processo, vamos dizer assim, que se constrói etapa a etapa. E essa é a primeira etapa. Entendi. Agora, partindo do pressuposto que já existe um autoconhecimento, né, um autoconhecimento qualificado, não é você pensar, é importante, não é você achar que se conhece, é você ter um diagnóstico daquilo que você é, da maneira como você se comporta, da maneira como você age no mundo e tem valores, os seus graus, por exemplo, de espiritualidade, religiosidade, o quanto isso influencia no seu processo de ser, né? Os valores que você tem, por exemplo, de natureza estética, política, econômica, tudo isso influencia e faz sua maneira de agir, né? E faz com que todos nós nos traduzimos enquanto seres únicos que somos. A partir desse autoconhecimento, aí sim, quando você se entende, isso já clareia bastante essa ideia de traçar uma meta. Então, eu arrisco dizer que, dependendo do perfil, obviamente, você começa a entender quais metas efetivamente te pertencem e quais são as metas que, de repente, você tem aqui no seu radar, mas que não faz sentido a partir do perfil que você possui. Entendi. E aí sim, aí depois disso, aí você, partindo do pressuposto então que isso está construído, está muito bem diagnosticado, sedimentado, aí você parte para a construção de metas. Já que a gente está falando sobre de acordo com o perfil, para o pessoal que está em casa, era interessante a gente pelo menos utilizar um exemplo. Você falou sobre o seu perfil, o conforme. Você falou bem por cima. Vamos falar um pouquinho sobre o meu perfil. Eu tô falando meu perfil, sabe, gente? Porque a gente já fez, tá? Ele é analista comportamental e ele já fez o meu perfil. Então, dá não vou dizer uma dica, mas assim, vamos clarear a mente do pessoal que tá em casa, né? Para dizer a eles, uma pessoa, no caso do meu perfil, como é que ela iria meio que se comportar diante as situações do próximo ano. Aí o que acontece? A gente tem uma teoria por detrás que fundamenta tudo isso, que, como eu disse, a teoria do William Watson, a teoria DISC, né? Certo. Que diz que nós, enquanto seres que possuímos comportamento, nós temos comportamentos predominantemente em uma dessas quatro, digamos assim, possibilidades. A primeira, o dominante. Primeiro não é só obedecendo o critério linguístico, né? DISC, DISC, mas não tem nenhuma hierarquia nisso. Então, o dominante normalmente é aquela pessoa
que gosta de estar com pessoas, né, mas ela busca muito resultado. Então, são pessoas que normalmente existe toda uma relação que ela cria em termos de comportamento muito focada em resultados. Né? E veja, e com isso, né, o dominante termina tendo, né, nessa lógica desse perfil, atitudes que vão sempre em busca do resultado. Por exemplo, o influente, né, ele já é uma pessoa que o resultado, né, não é a coisa mais importante. O mais importante, fazendo um contraponto com o DISC, são pessoas que normalmente têm comportamentos em que fazem com que o comportamento gere a afinidade por outras pessoas. Estar, por exemplo, com outras pessoas é mais importante, de repente, do que chegar a um determinado resultado que uma ação eventualmente possa ter. O conforme, que é o meu perfil, está muito focado nessa coisa também do resultado. Mas o perfil comportamental, ele tem, de conforme, ele tem uma métrica, uma lógica, que é buscar muito a questão da, vamos dizer assim, da perfeição, da coisa do tem que estar tudo muito correto, tem que estar muito ajustado, tem que estar tudo muito, digamos assim, muito afinado para que as coisas efetivamente ocorram. Então, termina que, na medida que nós descobrimos, né, diagnosticamos esse perfil, isso faz com que a gente se entenda um pouco mais. E as nossas metas, elas precisam estar alinhadas ao nosso perfil. Porque não pouco importa, de repente, se eu construo uma meta ainda que uma meta esmartizada, mas que está fora do meu perfil. Isso fatalmente vai fazer com que eu não tenha o mesmo ímpeto para brigar por aquela meta, porque é uma luta constante, alcançar uma meta é uma luta constante, ninguém alcança uma meta de um dia para o outro, enfim, mas que isso tem que estar fomentado por uma série de questões. E eu acho, né, me parece muito razoável esse raciocínio, de que eu preciso construir metas que estejam alinhadas ao meu perfil de comportamento. Seja um comportamento estável, seja um comportamento dominante, influente ou conforme. Certo que não existe comportamento melhor nem pior. Existem apenas perfis de comportamento. Certo. Só que aí, esses perfis, João, eles, como é que eu posso dizer? Eles se entrelaçam ou cada pessoa vai ter aquele que predomina? Não, é possível, né? Nós temos pessoas que reúnam perfis de comportamento de mais de um desses. São pessoas híbridas, né? Eu, por exemplo, sou um conforme, ou seja, não é que eu não tenha os outros perfis, para isso ficar claro. Era isso que eu ia Dentro de falar. dentro de uma métrica, existe um pouco de João influente, existe um pouco de João estável, existe um pouco de João dominante e existe muito de João conforme. Tá? Certo. E isso acontece com todas as pessoas, segundo a teoria DISC. Agora, é possível, sim, nós encontrar pessoas que são híbridas, ou seja, pessoas que têm muito de influência, muito de dominância e têm um grau mais baixo de conformidade, de estabilidade. Existem pessoas que são muito conformes, são também muito dominantes e, de repente, têm um grau mais baixo de influência e de estabilidade. Então, claro, é que não existem são as pessoas que, vamos dizer assim, que têm um perfil predominante. Existem pessoas que têm mais de um perfil. Segundo a teoria, você pode até ter 3 perfis Certo. predominantes. Certo. E aí, vamos entrar na parte de planejamento? Como é que esses perfis, como é que eles podem se entrelaçar em algum momento também eles podem chegar a essa meta, né? Esse planejamento, Pois né? a construção da meta, né, só para ficar claro, a construção da meta, eu entendo que ela dependa, né, desse autoconhecimento. Certo. Isso é um ponto, tá? Admitindo, portanto, que as pessoas têm autoconhecimento, partindo do pressuposto que as pessoas conhecem seus valores, que as pessoas conhecem as suas habilidades, aí eu entendo que, passar esse pressuposto, a gente pode falar em metas. Então, falar em metas, que não é falar de sonhos. Isso é muito importante. Não é falar em sonhos. O meu sonho é passar na OAB. O meu sonho é ser um advogado de sucesso. O meu sonho é ser um advogado rico, ser uma pessoa rica. Isso, na verdade, podem ser sonhos. Tá? Mas essa é a distinção entre sonho e meta. Porque a meta, ela pressupõe, né, ser atendida em alguns elementos que torne ela muito mais concreta do que um sonho. Um sonho é um sonho. Agora, claro, né, o ideal é que uma meta ela brote de um sonho.
Mas a meta é um processo, a construção de uma meta é um processo. Então a meta, na verdade, eu costumo dizer que a meta é o sonho que Certo. foi trabalhado, que foi alinhado com o seu perfil comportamental, que foi alinhado com tudo aquilo que eu falei antes e que gerou uma meta. E nesse processo de construção da meta, várias coisas, né, precisam ser medidas para que a meta ela seja considerada de fato uma meta smartizada. Também não Certo. adianta ser uma meta, né? Ela precisa ser uma meta smartizada, Smartizada. ela precisa ser uma meta Então ela tem eficiente. um processo, um Eu procedimento. acredito nisso. Eu acredito. Eu acredito que a meta ela precisa ser construída e há um processo de construção nisso tudo. Porque isso é exatamente o que distingue, né, a meta, como eu estava dizendo, a meta do sonho. Certo. Eu sonho Faz morar sentido. eu sonho morar em Beira-Mar, eu sonho ter um helicóptero, eu sonho ganhar 1 milhão por mês de honorários. Isso é Uau. sonho. Mas transformar esse sonho em meta, né, é que é o processo. Então existe um processo de construção. E é esse processo, às vezes, né, que não fica tão claro para as pessoas. Pronto. Então, já que você chegou no processo, vamos falar agora de processo no sentido de procedimento. Para o estudante que queira passar na OAB em 2022, o que é que ele deve fazer? Como é que ele deve imaginar Vamos esse pegar, processo? vamos pegar isso como um exemplo, né? Certo, Mas isso. o procedimento ele tende a ser igual enquanto procedimento, enquanto formatação, enquanto fórmula, mas é óbvio que ele se torna pessoal porque cada um tem o seu Tem o sonho, cada um seu tem sua sonho, seu meta, enfim. objetivo. Mas o Com certeza. procedimento, ele tende a ser um procedimento razoavelmente igual, enquanto Lógico. forma. Quando a gente fala meta smart, tá? A gente está falando, na verdade, de um procedimento, novamente, né? De um procedimento de transformação de sonhos em metas concretas, em metas objetivas, tá? E essa expressão smart, né, nada mais é do que uma junção de letras, né, do inglês que significam cada uma determinada coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala em meta smart, a gente está falando que a meta ela precisa ser específica. A primeira coisa é isso. Então, passar na OAB, por exemplo, que foi o que você colocou, não é exatamente uma meta smartizada. Tá? Olha aí, Isso é um gente, tá sonho. vendo? Isso é um sonho. Isso é um sonho. Para que esse sonho possa ser concretizado, consequentemente que ele possa ser transformado em meta, então ele precisa primeiro ser específico. Então, eu quero passar na OAB, mas você quer passar na OAB, tá? E aí, quando você pensa em passar na OAB, você precisa, obviamente, imaginar. Não adianta o cara, né, pensar, vai passar na OAB, está no primeiro período de direito. Né? Não vai fazer sentido, Não né? vai fazer sentido. Eu vou passar na OAB no próximo semestre. Isso não faz sentido. Né? Então, ela precisa ser uma meta específica. Então, eu preciso passar na prova da OAB. Bom, ela por si só, essa construção, ela já é uma meta smartizada. Aliás, perdão, ela já é uma meta específica. Né? Ela atinge o grau de especificidade. Diferente, por exemplo, se alguém dissesse, eu quero passar numa prova num concurso. Tá, mas que concurso? Né? Na hora que você colocou prova da OAB, então você já tornou... Já defini, né? Você já definiu. E na hora que você já definiu, tá, é o primeiro passo que a gente dá para transformar essa meta numa meta smart. Tá? Ela já é smart? Não. Ela só tem o Szinho do smart. Né? Ela só é Certo. específica. A próxima etapa é exatamente transformar essa meta em mensurável. Como é que eu faço para que essa meta estabelecida ela possa ser mensurada dentro da sua etapa? Então, a meta mensurável, ela precisa ter pequenos diagnósticos que vão me permitir, durante todo o processo, eu conhecendo se de fato eu estou naquele caminho. Então, eu preciso ir verificando isso. Ela é mensurável nesse aspecto. Eu preciso conseguir ir me mensurando se eu encontro naquele caminho, né, que é a aprovação, por exemplo, na prova de ordem. Então, como é que eu faço isso? Era isso que eu ia perguntar. Como é que eu faço isso? De repente, eu vou verificar, né, nessa mensuração, eu vou verificar, por exemplo, como se encontra, né, a minha, digamos assim, como se encontra o meu desenvolvimento em termos de conhecimento para a prova da OAB. E aí sim dá para fazer isso a partir do primeiro, segundo período de direito. Entendi. Então, o aluno vai dizer, a primeira pergunta que o aluno vai ter que responder é, ele quer ser advogado? Bom, ele quer ser advogado. Então, ele quer, obviamente, exercer a advocacia. Ou não, mas imaginando que seja sim essa resposta, então vamos mensurar isso. Então, mensurar isso significa, eu tenho que ir verificando, na medida que eu vou evoluindo no curso de Direito, se eu me encontro no caminho da aprovação.
Então eu paguei, sei lá, direito penal, por exemplo, no segundo período, paguei direito penal no terceiro período. Eu estou mensurando pelas minhas notas, pelo meu desenvolvimento, se eu estou bem. E não precisa que o professor me apresente, por exemplo, a prova de penal da OAB. Se eu já passei pelo primeiro, pelo segundo período, hoje em dia é fácil, você tem ferramentas na internet que você consegue baixar exercícios da prova da OAB. Eu passei direito. Por exemplo, porque concursos. Então Isso. você vai lá, seleciona, de repente, aquelas questões dos assuntos que você já teve e você vai Vai responder. respondendo. E você vai verificar ali se você está no caminho ou não. Aí, de repente, aquela minha nota, enfim, aquele aproveitamento que eu tive nessa avaliação própria que você está fazendo, enfim, foi ruim. Então, você já sabe exatamente onde é que você tem que melhorar. Tem que melhorar. Então, isso é mensurar. É transformar essa meta, que é passar na prova da OAB, em algo mensurável. Você vai traçando, portanto, estratégias para que essa meta, ela de fato, ela possa ser mensurável. Então, quando você constrói uma meta, né, smartizada, eu tenho que pensar, a primeira coisa, ela tem que ser específica. Então, não é passar em qualquer prova, é passar na prova da OAB. Isso já é um funil gigante, porque no curso de Direito você pode passar em várias provas. Eu estou falando em passar em prova da OAB, específica. Mensurável. Como é que eu vou mensurar que eu estou no caminho certo? Quando eu pego, por exemplo, hoje, estou no primeiro período, estou no segundo período de Direito. Eu queria que muita gente tivesse dito isso a mim antes. Porque eu pegaria o edital da última prova. Pois é, eu pego o edital da última prova da ordem e vou verificando qual é o assunto que eu vou ministrar agora, que eu vou ministrar, não, que eu vou estudar, se dedicar. Como aluno, o que é que eu vou aprender nesse semestre, sei lá, no direito constitucional. Então, na prova da ordem, cai constitucional. Todo mundo sabe disso. Tá? Talvez o aluno do primeiro período não saiba disso, segundo período não saiba disso, mas ele vai aprender, e é por isso que a gente está aqui, porque isso existe. Então ele vai pegar e vai começar a ver que aquele conteúdo, que ele só vai ver uma única vez na faculdade, ele não vai ver duas vezes, a menos que ele reprove, enfim, ele vai ver uma única vez. Então, em tese, a cada semestre que ele vai sendo aprovado, vai legitimando ele a fazer a prova da OAB. E a gente sabe que faculdade é tubo digestivo, entra e sai. Cabe a ele fazer essa verificação, cabe a ele fazer essa mensuração. Então, mensurar isso é verificando, para e passo, como é que está o desenvolvimento dele, que está alinhado a essa meta. Então, eu falei da meta precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa também ser atingível, tá? Então, eu tenho que ter critérios de atingir. Eu preciso saber, por exemplo, que para atingir aquela meta, né, de passar na prova da OAB, quais são os critérios de aprovação? Eu preciso saber isso aí. Que é aquela questão das notas, de tipo civil, que o peso é maior, e aí exatamente. a pessoa se dedicaria mais a isso. Eu tenho que conhecer a regra do jogo. Tá vendo, gente? Eu preciso conhecer a regra do jogo. Eu não posso imaginar que eu vou jogar um jogo sem saber que regra é essa. Não dá para jogar xadrez sem eu saber como as peças se movimentam. Então eu preciso, obviamente, saber que isso existe. Então eu preciso conhecer as regras do jogo. A que coisa eu vou ter que dar mais atenção, que coisa eu preciso dar menos atenção. E isso que eu estou falando de prova da OAB serviria para uma prova da magistratura, seria para uma prova do Ministério Público, enfim. Seria para uma prova, de repente, de um doutorado, de um mestrado, quem eventualmente queira fazer isso. E esse seria o procedimento. Ou seja, a meta ela precisa ser atingível, tá? A meta ela também ela precisa ser relevante. Não faz nenhum sentido você construir uma meta que para você não seja relevante. Seria essa relevância? E é exatamente, né? A relevância ela é subjetiva. A relevância é completamente subjetiva. Ou seja, a relevância ela está associada diretamente ao seu perfil. Então, existem pessoas que vão conseguir dar uma determinada relevância quanto mais próxima essa relevância tiver do seu perfil. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse uma pessoa, por exemplo, como você, que eu sei, né, pelo seu perfil, que você tem um valor, por exemplo, estético grande. Então, você tem um valor que você aprecia, enfim, então você tem esse valor estético grande. Então, você precisa, dentro da sua meta Smart, né, smartizando, você quer passar na prova da OAB. Né? Então, se você quiser passar na prova da ordem, o que você deve fazer? Você deve associar esse passar a prova da OAB com, de repente, um valor que você tem que seja um valor importante. Opa, então, já por gostei. Exemplo, eu vou passar na prova da OAB, porque na hora que eu passar na prova da OAB eu vou ser advogado, na hora que eu vou ser advogado eu vou ganhar honorários que vão poder, por exemplo, fazer aquela cirurgia, enfim, fazer o botox que eu quero ter. A relevância que ela é, pessoal, isso, por exemplo, para mim, isso não teria nenhuma relevância.
se eu atrelasse, eu passar na prova da OAB para isso não teria relevância. Por isso que eu falo que a relevância ela é subjetiva. E a relevância tem que estar associada ao seu perfil. Por isso que eu não consigo raciocinar em falar em meta smart e, de repente, não falar em perfil. Eu não consigo. E a última coisa, para a gente finalizar essa parte da meta smart, ela precisa ser temporal. Então, imagina, smart, S-M-A-R-T. Cada uma dessas palavras, cada uma dessas letras significa uma palavra. Ela precisa ser temporal. Você precisa dar um deadline para quando aquela meta vai acontecer. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que você aumente o teu ímpeto em busca dessa meta. Se você colocar um tempo muito grande, eu vou passar na prova da OAB daqui a 10 anos. Taca, bexiga. Então, veja, como uma coisa se fragmenta nesses anos que você tem. Você está terminando, de repente, a faculdade, mas você se impôs uma meta cujo tempo são os próximos 10 anos. É muito tempo longe, isso. Muito tempo. Agora, se eu estou no segundo período também, eu não posso imaginar que eu vou passar na prova da OAB daqui a 6 meses. Porque nem você não teria muito sentido isso, né? Então você vai colocar, não, eu estou no segundo período, eu vou terminar o curso de Direito, sei lá, estamos em 2021, eu vou terminar o curso de Direito daqui a 4 anos, então eu vou terminar em 22 não, 23, 24 mais ou menos, aí eu já posso fazer a prova da ordem, 24, 25. É ali que eu vou terminar meu curso. Então, eu vou passar na prova da OAB 6 meses após eu terminar meu curso. Eu já vou fazer a prova da OAB no 9º período, que é possível. Na hora que eu conheço a regra do jogo, eu vou ver que é possível. Então, esse tempo, portanto, esse time, né, do Smart, ele é fundamental. Porque se você alonga o tempo, ou se você aproxima demais esse tempo, pode fazer com que sua meta não faça também nenhum sentido. Entendi. Tá vendo, gente? Olha aí, no meu caso, né, eu sou influente, tá? Para vocês ficarem sabendo. Esse é o meu perfil. Mas então, a gente falou, né, para estudante. Né? A gente focou em OAB, falou como esse estudante ele deve se planejar, né, para o ano de 2022, e a gente focou aí. Agora vamos falar para o advogado, vamos conversar um pouquinho, vamos ver como é que a gente pode planejar ou traçar essas metas para advogado. Pois bem, então o advogado, quer dizer, esse profissional, né, que se encontra, eu vou imaginar que ele se encontra no mercado, que ele precisa entrar no mercado, na hora que ele vai construir as suas metas que precisam ser de repente realizadas em 2022 ou realizadas em 2023, esse advogado precisa também, né, só para não dizer que não falei das flores, né, esse advogado ele precisa também, como qualquer pessoa, autoconhecimento, tá? Primeiro, esse é o pressuposto sempre. E esse advogado, de repente, vai construir suas metas, tá? O que não seria uma meta smartizada? Eu vou fazer agora o raciocínio inverso. O que não seria uma meta smart? Seria se esse advogado, por exemplo, não conhece o seu perfil de comportamento. Ignorar isso, me parece que não chega a canto algum. Partindo desse pressuposto, aí vem os erros de construção de metas, por isso que metas viram, de repente, frustrações, não acontecem. Por quê? Porque não existe um perfil, no sentido não existe um conhecimento do perfil, ou, de repente, essa meta não foi bem construída enquanto meta smart, ou seja, não foi específica. Eu quero ser um advogado, mas eu quero ser um advogado, eu quero chegar no final do ano, no máximo, lá em 2023, e eu quero ter um faturamento mensal, sei lá, de 80 mil por mês. Eu quero colocar 80 mil reais por mês no meu bolso. Tá, tudo bem. Falou bom. Essa meta, na realidade, ela tem uma meta específica, que é 80 mil. Mas ela precisa ser mensurável, ou seja, tem que ter um passo a passo do que isso vai acontecer. Ela precisa ser verificável, ela precisa ter, obviamente, uma relevância, ela precisa ser um tempo, ela precisa ter seu tempo, né, de atingimento, de se atingir, e tudo isso precisa ser pensado. Então, simplesmente pensar em ganhar 80 mil reais por mês e dar-se um prazo até 2023, isso tem um pouco de especificidade, tem um pouco, né, de temporalidade, mas não tem outras coisas que a meta Smart precisa ter. E aí, provavelmente, essa meta vai se transformar numa frustração. Por quê? Porque você não tem como mensurar quais são as etapas que esse processo precisa ter. E é necessário esse planejamento. Marketing, vendas, aí tudo vem o que você precisa, uma série de coisas que precisam ser feitas para que essas coisas comecem a fazer sentido, e na medida que fazem sentido, vão se aglutinando, vão se juntando e vão, obviamente, marcando esse caminho que é fundamental, né, para esse crescimento. Então, o advogado que vai construir essa meta para 2022, ou de repente para 2022, para 2023, ele precisa imaginar que ele precisa, obviamente, né, conhecer perfil comportamental,
Se ele trabalhar em equipe, eu diria até que conhecer o perfil comportamental de sua equipe, isso é fundamental. Ele precisa transformar sonhos Peraí, em deixa eu só metas te parar um smart. pouquinho. Oi. Você falou aí conhecer o perfil da equipe. Quando a gente fala em conhecer o perfil da equipe, vamos dizer ao pessoal por que conhecer o perfil da equipe, né? Para eles poderem ter essa noção, tá? Então, Pois por é. quê? Porque, veja, partindo do pressuposto que cada perfil termina retratando um comportamento, habilidades, valores, né, que são pessoais, Certo. na hora que você conhece, né, se você trabalha em equipe, evidentemente, se você trabalha em equipe, né, e trabalhar em equipe é muito melhor, se você trabalha em equipe e você conhece o perfil da sua equipe, você sabe que tipo de atitudes ou tipo de atividades você pode, por exemplo, entregar a depender do perfil Perfeito. que aquela pessoa possui. Então, por exemplo, para uma pessoa que de repente, um influente, lidar com planilhas, por exemplo, lidar com conferências de números, lidar com essas minúcias que são necessárias, por exemplo, num escritório de advocacia, né, controle de processo, verificação de prazo. Se essa pessoa ela possui, isso é muito importante que eu estou falando, porque se essa pessoa possui um perfil de influente, ela pode até desenvolver essa tarefa, mas ela nunca vai desenvolver essa tarefa de uma maneira confortável. Os perfis se adaptam. Então você pode se adaptar àquela circunstância, àquela situação. Você como influente, você se adapta àquilo, mas aquilo dói, aquilo dói, aquilo dói, aquilo dói. E muitas vezes, né, nesse doer que as coisas ocorrem, pode fazer com que aconteça uma perda de prazo com muito mais facilidade do que aquelas pessoas que são mais aficionadas ao controle das coisas. Esse perfil existe, que é o perfil, por exemplo, do conforme. Então, o conforme ele tem muito mais a ideia do controle. E eu repito, isso não quer dizer que um perfil seja melhor do que o outro. Quer dizer que Certo, existem entendi. atividades que são mais identificadas para um perfil conforme e outras mais identificadas como influente. Então, o influente, de repente, é aquela pessoa que vai, por exemplo, montar esse podcast, é aquela pessoa, por exemplo, que vai fazer contato com os outros clientes, é aquela pessoa que, de repente, vai fazer prospecções. Isso é o perfil muito mais de um influente do que de um conforme. Então, claro, vai fazer do jeito dela, vai fazer sem a organização, de repente, que o conforme gostaria que tivesse, mas é exatamente desse diálogo, dessas coisas, que nasce, né, a possibilidade, digamos assim, das coisas acontecerem. Então, é óbvio que cada perfil tem os seus valores, suas habilidades e tudo, e precisa, obviamente, que cada um entenda, né, necessária e obrigatoriamente, que isso é uma questão de perfil. Então, durante muito tempo, eu já pensei, durante muito tempo, a pessoa é assim, ponto. E essa coisa do perfil eu super valorizo, porque você enxerga que aquelas coisas acontecem em função do perfil. Agora, isso também não pode servir, tá? Isso também não pode servir para que a gente, de repente, deixe de fazer o que tem que se fazer. Ah, porque meu perfil não é disso, então eu não vou me organizar. Não, você Não, faz, né? Mas você faz sofrido. No mas meu tem que fazer. caso. Mas tem que fazer, mas tem que fazer, né? Não dá para viver a vida simplesmente se escondendo por trás do perfil, né? Não. O perfil, você sabe que não é aquilo que você gosta de fazer, mas você sabe que tem que fazer. Então você precisa também, né, dentro do limite do perfil, obviamente, você precisa fazer. Afinal de contas, ninguém faz tudo que gosta. Isso só no mundo de Bob. Eu já tô convencida disso, viu? Ninguém faz tudo que gosta, entendeu? Ninguém Isso eu faz. já me convenci também. Às vezes a gente passa muito tempo na vida da gente fazendo o que a gente não gosta. Agora, é necessário, né, e aí a gente está fugindo um pouco, ou muito, né, do assunto principal, mas veja, mas é importante dizer isso, porque não é de forma alguma, né, que a gente faz o que a gente não gosta e que de repente a gente deva se desesperar com isso. Eu acho que a grande questão é a gente entender o nosso perfil, perceber o que você gosta de fazer diagnosticadamente, né? E aí você começar a procurar fazer aquilo e, obviamente, que outra pessoa, de repente, assumir uma situação. Isso é muito fácil falar, mas na prática isso não é simples, É né? diferente. Porque a gente sabe que existem muitas coisas na vida que impedem. Mas isso é um ideal. E a gente deve buscar, obviamente, o ideal. O ideal, verdade. E aí você falou sobre a questão do advogado, você falou também como esse advogado ele pode se comportar, né? A gente falou sobre questão de comportamento. Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar um perfil desse. No caso, eu acredito que o seu. Acho que fica melhor. Não sei, o que você me Eu me diz? sinto mais à vontade de falar do meu, né? Né? É por isso que eu perguntei. E aí vamos dizer como João, ou como perfil que tem as características de João.
se comportaria para um humano que está iniciando? Como é que ele se comportaria como advogado, tá? Vamos pensar em João como advogado, não como professor. Vamos lá. Então, veja, o mundo mudou, né? O mundo mudou. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa colocar, porque é um clichê, de repente, a gente dizer que o mundo mudou, todo mundo está dizendo isso, mas a grande questão é você entender quanto o mundo mudou. E o que você está fazendo para você acompanhar esse mundo? O que você, advogado, está fazendo para acompanhar esse mundo? O que você, estudante de direito, está fazendo para acompanhar esse mundo? Então, se engana, né, o estudante de direito, se engana se ele achar que está fazendo um curso de direito, que ele vai se formar daqui a 2 ou 3 anos e que o mercado vai ser igual ao de hoje, porque não é. O mercado está mudando assim, Muito muito rápido. rápido, todo mês, todo dia, há uma mudança, há uma inovação, há uma coisa que se constrói. Então você precisa estar antenado a isso. Então você não está sendo formado para o mercado de hoje, você está sendo formado para o mercado do futuro. É. Então a primeira coisa é você entender isso. Isso é fundamental. Isso nunca me foi dito. Então meio que quando as pessoas, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, né, e está conversando sobre isso, isso é de uma importância gigante. Por quê? Porque isso nunca foi me dito. E João, como é que você aprendeu? Na dor. Porque só existem duas formas de aprender. Ou você aprende na dor, ou você aprende porque alguém ensinou. E Verdade. as pessoas que inteligentes são aquelas que aprendem quando alguém ensina. Porque aí você vai e não precisa passar por aquilo. Mas as pessoas que de repente ignoram isso vão pagar um preço, que é o preço de aprender na dor. Quantos alunos, por exemplo, eu digo, olha, cara, você tem que estudar. E o cara diz, não, mas eu vou estudar para a prova da AB lá no último período. Ok, você vai de repente ser aprovado, né? Porque é circunstancial, é temporária aquela avaliação. Mas lá na frente, isso te vai ser cobrado. E você vai ter que saber não só isso, mas tudo aquilo que você deixou para trás. Então isso tem um preço, isso tem um cifrão, isso tem um custo. Isso tem um custo de tempo, isso tem um custo financeiro, isso tem um custo emocional. Isso tem uma coisa, Muita coisa que fica em jogo, né? muita coisa. Muita coisa fica em jogo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala, né, na realidade, em uma carreira, né, o primeiro ponto que a gente precisa verificar é isso. Nós não somos o profissional do hoje. Nós precisamos estar preparados para o amanhã. Então, e aí utilizando o meu exemplo, né, o que você, como um conforme, tem? Planejamento. O conforme, ele é bom em planejamento. O conforme, ele é bom, né, em verificar, em imaginar aquilo que pode acontecer. O conforme, ele é, por perfil, um cético, um pessimista, e isso faz com que o conforme ele possa, obviamente, mensurar coisas que não ocorreram ainda, mas ele ter plano A, plano B, plano C, ser uma pessoa precavida. Então, explorar, né, alguma coisa que não aconteceu ainda, e na forma de um planejamento, eu preciso me planejar, eu preciso saber o que eu quero. Eu lido com isso razoavelmente bem, e é da minha natureza. E executar também, né? Em executar também. Mas o planejamento para mim é fundamental. Então eu não acredito em ninguém, eu não acredito, João, é meu perfil, paciência, eu não acredito em ninguém que hoje, por exemplo, em 2020, em 2022, não tenha ainda, por exemplo, construído suas metas SMART. E essas metas SMART para um conforme é tudo, é absolutamente tudo. É você imaginar, por exemplo, como é que vai ser a sua questão financeira, como é que vai ser a sua questão familiar, como é que vai ser a sua questão espiritual, como é que vai ser a sua questão profissional. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Os pilares da vida precisam ser bem pensados. Para quem é conforme, isso significa planejamento. É claro que entre o planejamento e a ação há uma distância gigante. Nem sempre a gente vai conseguir executar tudo. É verdade, porque nós somos seres errantes. Agora, se nem planejar eu planejo, que merda de vida é essa? Então, isso não faz sentido. Para um conforme não faz sentido. Então, quando o cara, por exemplo, se você, por exemplo, aí, de casa, é de repente uma pessoa que é perfeccionista, é uma pessoa que gosta de prever as coisas, de pensa no plano A, B e C, faz um controle, né, de suas ações, por exemplo, na vida profissional, da sua situação circunstancial e profissional. Veja, faz todo sentido você fazer um planejamento, você pensar nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, pensar se der errado, o que você vai fazer. Tá? Isso é um tanto quanto angustiante, mas faz parte do perfil. Então você não tem que lutar contra isso. Não, você precisa apenas entender e fazer isso aí, e executar. Né? Então, para um conforme, o planejamento ele é fundamental. O Ele seria o planejamento primeiro passo.
Ou... É o passo fundamental. Mas tem que executar também. E Claro, agora? claro. Né? O planejamento é o primeiro passo. Né? Para o conforme, isso tem... eu acho que para todo mundo. Porque eu sou conforme, não posso pensar diferente. Então, para todo Certo. mundo. Então, mas para o conforme, isso é fundamental. Eu não consigo fazer absolutamente nada em fevereiro, em março, se eu não tiver pensado antes. Então, eu preciso pensar antes. Ah, mas o juiz nem despachou o processo. Mas se ele despachar o processo nesse lado, ótimo. Aí a gente só pensa no ruim. E se ele despachar no outro sentido? Então já tem que pensar naquilo outro. E aí é um conforto gigante para o conforme, que foi que você me perguntou, quando esse conforme ele se assenhora de todas as circunstâncias, de todas as situações e passa, obviamente, a fazer parte do seu planejamento tudo. Quando algo não está claro para o conforme, quando algo não está muito, digamos assim, definido para o conforme, isso é motivo de muita angústia, é motivo de muita dor. Mas você acredita que precisa ter plano A, B, C e assim sucessivamente? Ou Eu acho. você acha? Eu acho. Eu acho que a gente tem que ter plano A, plano B. Se acontecer uma coisa, o que, é que a gente deve fazer? Se isso aqui der errado, o que, é que a gente deve fazer? Se isso aqui der certo, que massa. Eu acho que sim. Veja, é o meu perfil, é da minha Sim, natureza eu tudo pensar bem. assim. Né? Tem gente que prefere viver a vida de maneira improvisada. Eu conheço pessoas que Não. dizem, eu vivo a vida cada dia. Né? Isso eu acho a maior tolice do mundo. Né? Para mim, conforme isso não faz o menor sentido. Eu vivo a vida, eu deixo a vida me levar. Não Eu faz deixo a sentido. vida me levar, ou eu vou viver a vida a cada dia. Isso para mim não faz o menor sentido. Mas veja, não é que eu esteja certo. Na minha concepção de vida, minha leitura de vida, isso não faz o menor sentido. Eu preciso sim ter um plano A, plano B, plano C, né, porque eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelas pessoas que estão perto de mim. Então, é a maneira que o conforme tem, de repente, de reproduzir amor, é exatamente dizendo, olha, eu me precavi para isso. Embora, obviamente, a gente sabe que existem circunstâncias e situações que estão fora do seu controle. Mas veja, para o conforme, o fora de controle é um erro crasso. Mas aí a gente às vezes não tem controle de tudo, Não, né? não, não, não. Não tem controle de tudo, né? Mas o conforme, por natureza, ele é controlador. Um conforme alto. Eu só conheço, não é que eu não conheça outros conformes, mas eu só posso falar de um conforme que é 88% conforme. De 0 a 100, eu sou 88% conforme. Então, o meu controle, o meu desejo por controle, ele é muito grande. E isso não é um defeito. Eu já achei que isso era um defeito. Na verdade, eu preciso entender que isso é o meu perfil. Sim, tudo bem. Então, o advogado, que de repente, seja lá qual for o perfil, ele, na minha concepção, na minha leitura, ele precisa, obviamente, fazer um planejamento. E o que significa fazer esse planejamento? Né? Significa saber em que área ele vai atuar, para quem que ele vai advogar, quais são as métricas em termos de honorários, como é que ele vai conseguir fazer essa captação, como é que ele vai conseguir, né, executar as ações que ele precisa executar. E tudo isso aí. Ele precisa ter todos os setores organizados, né? Isso você está dizendo. E, Não, nem organizado, é, planejado. e veja, se o advogado ele é sozinho, tá? Então ele vai ter que fazer a tarefa da secretária, vai ter que fazer a tarefa do estagiário, vai ter que fazer a tarefa dele como advogado, vai ter que fazer a tarefa do despachante. Se ele tem outra pessoa, ele vai dividir essas tarefas a partir do perfil. E assim vai. Então, se você está num escritório de advocacia que tem 50 pessoas, aí você vai delegar Fica mais aquilo ali. fácil. Né? Mas se você está sozinho, então você precisa ter aí sim, muito mais, né? Uma auto-organização para que você possa atingir aquelas metas que você traçou. A menos que você não trace, a menos que você não planeje e que você deixe simplesmente a vida ir levando. E isso vai doer. Vai, verdade, dói, né? Então, gente, né? Você que é estudante de direito, que está se preparando para a OAB em 2022, já está ciente do que pode ser feito, não é verdade? E você que é advogado também, né? Já está ciente aí de tudo. Acredito que deu para clarear, né, João? Eu O imagino. pessoal aí, a mente, então se planejem, né? Mas executem também, tá? Porque não adianta a gente só planejar, né? Planejamento e execução, eles andam juntos, eles caminham juntos, não é Na verdade? verdade, pegando só teu gancho aí, existem três coisas. Existe o autoconhecimento, Sim, existe o planejamento, do qual a meta faz parte, e existe ferramentas e mecanismos de acionamento. Então, todos nós, né, temos mecanismos que nos acionam.
Então, claro, e novamente, vai ser a partir do autoconhecimento que você começa a entender o que é aquilo que te aciona, o que é aquilo que não te aciona. E quando você tem tudo isso alinhado, você consegue autoconhecimento, você consegue fazer planejamento a partir de metas esmartizadas e ter planos de ações que vão fazer efetivamente com que você se acione, porque também não adianta você fazer uma meta e simplesmente você deixar a meta escrita e terminou o ano, quando você faz o balanço da tua meta, você faz um balanço que diz, Eu que não fui a lugar nenhum. eu não realizei nada. Né? E isso é frustrante. Eu imagino que para um conforme isso é altamente frustrante. Então eu, por exemplo, tenho meta financeira, eu tenho várias metas, né, que naturalmente só dizem respeito a mim. Então quando eu olho para as coisas, né, daquelas que me dão valor, eu consigo dizer, pô, isso aqui não foi tão legal, mas eu atingi isso. Eu acho que eu consigo fazer isso bem, né? Definir metas, realizar metas, embora meu grande problema é a autocobrança, né? Que ela é muito forte. Para um autoconforme, eu acho que isso acontece desse jeito. Então é isso, gente. Quero dizer a vocês que toda sexta-feira, às 15h30, nós estaremos aqui com vocês, tá? No YouTube. Tá bom? Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Até o próximo podcast. Massa, gente. Então até o próximo, né? Parou aí.